o Henrique. Vamos dançar! E aí, rapaziada, tudo bem? Massa demais o ritmo calypso, né? Olha só, eu sou o professor de português Henrique e seus teclados, e neste vídeo vamos começar a estudar o verbo. Teremos alguns vídeos sobre esse assunto, tá bom? Fica comigo até o final desta aula, porque, como sempre, eu irei cantar uma paródia completa sobre esse assunto com essa música aqui, viu? Tá muito pra cima. Então, é hora de estudar! Neste vídeo, gente, vamos ver o que é o verbo, a estrutura das formas verbais e as formas risotônicas e arrisotônicas, ok? Em outros vídeos, né, a gente vai ver a classificação dos verbos, bem como a conjugação, os modos, as formas nominais e os tempos verbais. Tranquilo assim? Olha só. O que é o verbo? O verbo é a classe de palavra que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros, processos. Olha só, ela vai indicar ação, olha só o exemplo, ela vai indicar um estado, ela vai indicar fenômeno da natureza, uma ocorrência ou até mesmo desejo. O que caracteriza o verbo são as suas flexões, tá bom, gente? E não os seus possíveis significados. Observe que palavras como corrida, chuva e nascimento têm conteúdo muito próximo, né, a de alguns verbos que eu acabei de mencionar para vocês. Não apresentam, né, porém, todas as possibilidades de flexão que esses verbos eles possuem. Com relação à estrutura das formas verbais, né, do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Observem aí, ó, radical, né, é a parte invariável que expressa, né, o significado essencial do verbo. Olha o exemplo aí, ó, falei, né, falava, falam. Observe que a parte dessa palavrinha aí que não vai variar, não é? A sua estrutura é fal, o F, o A e o L. Ela se mantém em toda a estrutura aí do verbo quando ele vai se flexionando, tá bom? Nós temos o tema. O que é um tema? É o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Olha só, a gente vai ter aí, não é, três conjugações dentro dessa classe gramatical. A primeira conjugação com a vogal temática a gente tem a segunda conjugação com a vogal temática e a gente tem a terceira conjugação com a vogal temática I. Tranquilo? Olha só os exemplos aí, ó. Falar, vender e partir. A gente tem também a desinência modo temporal. É o elemento que vai designar o tempo e o modo do verbo. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Falávamos. Observe que essa desinênciazinha aí vai indicar o pretérito imperfeito do indicativo. Olha o outro exemplo. Falasse indica o pretérito imperfeito do subjuntivo, tranquilo? A gente tem também a desinência número pessoal. É o elemento que vai designar a pessoa do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, como a gente acabou de ver aí, tranquilo? E essa pessoa ela pode ser tanto do singular como também do plural. Observemos o exemplo aí, ó. Falamos indica a primeira pessoa do plural. Veja que nós falamos, né? Então nós aí é a primeira pessoa do plural. Falavam, né? Vai indicar a terceira pessoa. Olha aí, eles falavam, não é? Ou elas falavam, a terceira pessoa do plural. Tem uma observação aí que eu quero trazer para vocês, tá? O verbo por, assim como seus derivados, compor, repor, depor, etc., vão pertencer à segunda conjugação, pois a forma arcaica, né, desse verbo, que é o verbo por, era poer. A forma arcaica é a forma antiga, tá bom? A vogal apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo, como por exemplo, olha aí, põe, pões, põe, ok?
Com relação às formas risotônicas e arrisotônicas, vamos entendê-las aqui, tá? Quando a gente combina, né, os conhecimentos sobre a estrutura dos verbos com o conceito de acentuação tônica, a gente vai perceber com uma certa facilidade, né, que nas formas risotônicas o acento tônico cai no radical do verbo. Observe esse exemplo aí, ó. Opinam, aprendam, nutrem. Observe que pi é a sílaba tônica desse vocábulo aí, opinam, né? O prem é a sílaba tônica da palavra aprendam. Nu é a sílaba tônica da palavra nutro, ok? Nas formas arrisotônicas, o acento tônico ele não cai no radical, tá bom, gente? Mas sim na terminação verbal. Observe aí, ó, opinei, aprenderão, nutriríamos. Observe que aí nós não temos a sílaba tônica, né, no radical, mas sim nas terminações verbais. Tranquilo assim? Como falei para vocês no começo desta videoaula, veremos em outras aulas a classificação, a conjugação, os modos e os tempos verbais. Massa assim? Agora vou cantar a paródia desse assunto e assim te ajudar a fixar melhor, tá bom assim? Vamos com o Henrique! Oi? Olha aí, ó. Esse é o Calypso, é? Eu sei dançar, viu? Quem disse que não? Vem com o Henrique! Vamos dançar! O verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa. Número, tempo, modo e voz pode indicar ação, estado, ocorrência, o fenômeno da natureza. São 3 conjugações, vogal, temática, aí. Veja o exemplo, falar, vender e partir. Como é que é? Desinência, modo temporal, número pessoal. Verbos irregulares e também os regulares. As formas nominais, elas são fáceis de entender, preste atenção. Agora, no que eu vou te dizer, infinitivo, gerúndio ou particípio. Veja o exemplo, cantar, cantando e cantado. As formas nominais, elas são fáceis de entender, preste atenção. Agora, no que eu vou te dizer, infinitivo, gerúndio e o particípio. Veja o exemplo, cantar, cantando e cantar.